Olá, meus queridos, estamos aqui de volta. Já faz um certo tempo. A vida está realmente uma grande correria. Embora coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar, também temos que correr atrás da sobrevivência. E a luta é grande. Mas eu quero dizer a vocês que tenho pensado muito sobre um assunto e tenho me preocupado demais com a situação em que nós estamos vivendo nesses momentos. Eu tenho observado que a internet está encharcada, abarrotada de vídeos sobre o decreto dominical. E todos os dias, muitas notícias. Porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque a data é essa, porque vem uma outra data, vem um concílio, está acontecendo uma reunião, está acontecendo agora o G7, o G20, está acontecendo isso, aquilo. O Papa subiu para tal lugar, o Papa desceu para tal lugar. E a internet realmente está inundada sobre esses assuntos relacionados a decreto dominical, tempo de angústia e coisas desse tipo. Mas, meus queridos, eu gostaria muito da opinião de vocês. Vocês não creem que esse é o momento de estarmos pregando sobre a justiça de Cristo, sobre a salvação pela fé, sobre o que Jesus Cristo fez por cada um de nós, sobre o que Jesus pode fazer na vida das pessoas? Será que não estamos com o foco errado? Eu quero ler para vocês uma meditação matinal que li alguns dias atrás e senti no meu coração uma grande necessidade de ler para vocês, para que vocês possam entender sobre esses momentos de inquietude, esses momentos que muitos estão olhando para o futuro. Será que é agora? Será que não é? O meu preparo. Muitos estão tentando se preparar logisticamente. Muitos estão preocupados em vida no campo. Muitos estão preocupados, os sites de sobrevivencialismo são inúmeros. E muitos estão preocupados com estoque de alimentos, muitos estão preocupados em plantar, muitos estão preocupados em ter um lugar nas montanhas. Mas, meus queridos, Jesus nunca deu ênfase sobre os últimos tempos, sobre a questão de estarmos preocupados com a nossa vida. A ênfase de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho, coisa que pouquíssimos estão fazendo. Jesus falou lá um momento, dizendo, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, fugi para as montanhas. Sim, ele falou isso. Mas a abominação não aconteceu ainda. Então hoje nós temos que cuidar de pregar o Evangelho, de entregar as nossas ansiedades nos braços de Jesus e sabemos que Ele cuidará de nós. Então, meus queridos, muitos de nós verdadeiramente não estamos preparados espiritualmente falando. É muito fácil tentar fazer um estoque para quem tem condições, é muito fácil comprar uma terra para quem tem condições, mas difícil é mudar o caráter, difícil é mudar o coração. Então eu quero que você ouça agora essa meditação e no final deixe sua opinião sobre tudo que nós falamos. Inclusive é muito fácil também guardar os mandamentos de Deus, guardar o sábado. Difícil é perdoar. Difícil é dar o braço a torcer. Difícil é ser amável e gentil quando você é odiado. Isso é difícil. Difícil é dar o outro lado da face. Mas plantar e colher, fazer estoque e conseguir terras para quem tem condições é muito mais fácil. Então, meus queridos, hoje é o momento de buscar a Jesus Cristo e de morrermos para o eu. Ouçam bem essas palavras que nós vamos ler agora.
nos diz assim: alimentos e terras nos últimos dias. 22 de julho, meditação Maranata. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. O Senhor me mostrou em visão, reiteradas vezes, que é contrário à Bíblia, olha só, contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para as nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles ou nos campos no tempo de angústia, quando a espada, a fome, a pestilência, todos esses eventos estivessem acontecendo, né? Então, na terra, seria tomado deles por mãos violentas. Estranhos ceifariam os seus campos. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo e que não teremos falta nem padeceremos fome. O Senhor me mostrou que alguns de seus filhos ficariam com medo ao ver os preços aumentando e comprariam os preços dos alimentos aumentando e comprariam alimento a fim de guardá-lo para o tempo de angústia. Então, no tempo de necessidade, eu os vi dirigir-se ao seu alimento e olhar para ele. E eis que criara vermes, e estava cheio de criaturas vivas, sendo impróprio para o uso. Meus queridos, quando nós falamos essas palavras em outros vídeos, algumas das pessoas dizem, sim, mas isso é o tempo de angústia, agora é o tempo de guardar, agora é o tempo de se preparar. Mas, queridos, aqui está dizendo, olha, vi que houve um tempo que os preços iriam aumentar. E aí as pessoas comprariam alimento a fim de guardá-lo para o tempo de angústia. Ou seja, esse tempo não era o tempo de angústia ainda. Esse tempo é um tempo normal, apenas que as pessoas estariam vendo carestia. Então, quem sabe é esse momento que nós estamos vivendo agora. Porque o que nós temos mesmo nesse país, República das Bananas, um país onde estamos aqui passando essas épocas de chuva, né? É só buraco, lama. Na verdade, o nosso país poderia ser chamado a República da Lama, mas é chamado Brasil. Então, nesse país, o que se ouve mais nos noticiários é carestia. Então, aqui nos diz que nos tempos de carestia de alimentos, muitos irmãos, a profetisa White viu que muitos irmãos começaram a guardar alimentos, mas de nada valeu, porque os alimentos criaram bichos e vermes no tempo de angústia. Por favor, não fiquem com raiva de mim, não fiquem chateados comigo, eu sou só o carteiro mostrando aqui a carta. Então, meus queridos, é tempo de confiar em Deus e é tempo de buscar mudanças no caráter. E essa mudança só vai acontecer quando Jesus Cristo for soberano na minha vida. Enquanto eu querer dar um jeitinho, enquanto eu querer fazer as coisas ao meu jeito, querer me vingar, querer responder as minhas palavras, querer vencer o pecado da minha maneira, estarei perdido. Toda a minha justiça será trapos de imundícia. Então, meus queridos, por favor, abra os olhos junto comigo e vivamos o preparo que realmente deve existir. Eu até digo a você para você largar um pouco esses vídeos de decreto dominical, porque nós sabemos que o decreto dominical está para chegar. Todos nós sabemos que está às portas. Então, nesse momento, nos concentremos em Cristo. Nos concentremos em ler o Evangelho, os Evangelhos. Nos concentremos em buscar o Espírito Santo.
nos concentremos em odiar o nosso caráter, nos concentremos em quebrantamento, palavra quase esquecida, quase ninguém prega sobre quebrantamento. Quando você se despedaça na presença de Jesus e quando você diz, Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o vaso, reconstrói a minha vida porque eu sou incapaz de fazer algo justo, eu sou incapaz de viver uma vida na Tua presença de santidade. Então despedaça, quebranta o meu ser e me reconstrua de novo no poder, na Tua graça, na beleza do Teu caráter, segundo o poder que há no Espírito Santo, o poder que o Espírito Santo pode operar. Salva-me de mim mesmo. Essa deve ser a nossa oração. E não salva-me da carestia, não salva-me da perseguição, porque Jesus Cristo disse antes de ir embora, ele disse para os seus discípulos, vocês são minhas testemunhas. A tradução dessa palavra testemunhas, do grego, quer dizer, vocês são meus mártires. Então, meus queridos, nós somos chamados para muito mais do que essa vidinha que nós vivemos aqui no Brasil, entregando um folheto aqui, um folheto ali. Jesus nos chama para entregar a vida por Ele, para sermos mártires, para atravessarmos os oceanos, os continentes e irmos pregar esse Evangelho ou atravessarmos a esquina. Mas algo precisa ser feito. Precisamos entregar a vida a Jesus, parar de ficar preocupados com o decreto dominical e nos preocuparmos com a podridão das nossas vidas, a multidão dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor em humildade de coração e dentro de nossa sinceridade. Ele ouvirá o clamor de nossas vidas e fará a transformação devida. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Deixe a sua opinião. Graça e paz para você. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Ore por nós, estaremos orando por você. Até mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora